Queridos, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que alegria poder participar dessa 27ª Conferência Missionária da Regional de Arthur Alvim. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Ronaldo Rampazzo, de todo o corpo de obreiros e de toda a igreja. Eu falo aqui do estado de Alagoas, da cidade de Arapiraca, a qual estamos aqui há 20 anos. Eu tenho um desafio, irmãos, de em poucos minutos falar sobre como a igreja pode voltar a crescer após as crises. Nós sabemos que todo crescimento ele parte das mãos poderosas de Deus. Então o crescimento vem de Deus, né? E cientes disso, eu quero olhar com vocês para o livro de Atos dos Apóstolos e no início da igreja, destacar aqui algumas crises, né? E a primeira crise que eu quero destacar aqui é a crise do crescimento explosivo. Por incrível que pareça, o crescimento explosivo, ele também gera algumas crises, né? Porque muitas vezes não estamos preparados, organizados para aquele crescimento, e isso pode gerar alguns conflitos, e isso aconteceu com eles. Mas como que eles trataram essas questões? Quando olhamos para o versículo de número 42 do capítulo 2, nós vemos que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações, né? E todos estavam cheios de temor. Então o importante aqui é destacar que tinha doutrina, tinha ensinamento, tinha pregação da palavra, porque esse resultado explosivo veio da pregação de Pedro, e agora eles estão ali unidos em oração e em dedicação ao ensino da palavra. Uma segunda crise que eu vejo aqui instalada é a crise do capítulo 4, quando acontece a perseguição religiosa política após eles caminharem para o templo, e na porta do templo chamado Formosa encontram aquele paralítico, e ali então eles dizem que não tem prata, não tem ouro, mas o que eles têm eles dão, e eles ali ministram sobre aquele paralítico e ele é curado. Isso trouxe uma perseguição ferrenha, e nesta perseguição, queridos, mais uma vez eles tomam uma posição, eles decidem a orar, eles decidem a clamar, e no versículo 29 do capítulo 4 diz: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O destaque que eu dou aqui é que eles ousadamente, corajosamente oram a Deus e pedem ousadia, intrepidez, coragem para continuar pregando a palavra de Deus. Então, mais uma vez, eles optam pela oração e pela palavra, pela pregação da palavra de Deus. Um terceiro ponto: infidelidade e perseguição. Capítulo 5, nós vemos ali aquele problema com Ananias e Safira, né? E o próprio Espírito Santo trata essa questão na autoridade e no poder da vida de Pedro, né? E eles mais uma vez optam pela oração, eles optam por continuar anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho, e essas perseguições resultam sempre em atitudes
louváveis, as quais eles decidem sempre pelo ensinamento da palavra. No versículo 21 do capítulo 5 diz: ao amanhecer eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quer dizer, o negócio deles era pregar a palavra de Deus mesmo em meio a crises. No versículo de número 42, todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Outra coisa que podemos ver, outra crise, é a crise do capítulo 6, uns conflitos internos, a divisão que começou a acontecer com aquelas viúvas oriundas de dois grupos, e ali há um certo conflito, mas mais uma vez eles optam pela proclamação, pela pregação do Evangelho. Isso a gente vê no capítulo de número 6, até do versículo 1 ao versículo 7. E no versículo 4 eles dizem: nos dedicaremos à oração e à ministração da palavra. E no versículo 7 eles dizem: assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então a decisão deles sempre foi pela oração e pela proclamação do Evangelho. No capítulo 7 nós vemos agora uma outra crise. Capítulo 6, capítulo 7 nós vemos a crise agora da perseguição, prisão e culminando na morte de Estevão. Agora, interessante é que mais uma vez, eles se decidem à proclamação da palavra de Deus. No capítulo 7, versículo 2, Estevão começa a pregar a palavra de Deus, e o sermão dele vai culminar com o apedrejamento dele. Mas independente do risco, independente da crise, independente da luta, da adversidade, eles optam mais uma vez pela proclamação da palavra. E agora Estevão, olhando para o céu, orando a Deus, ele é apedrejado e ele vê os céus abertos e Jesus Cristo em pé à destra de Deus Pai. E depois, para encerrar essa breve reflexão, o capítulo de número 8, mais uma vez eles decidem pela pregação, né? Grande era a perseguição, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão, versículo 1 do capítulo 8. Na ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra de Deus por onde quer que fossem. Então quer dizer, eles sempre optaram pela proclamação e sempre optaram pela oração. O nosso grande erro, que nas crises a gente para. Eles nunca pararam nas crises. Nas crises eles continuaram pregando. Nós abandonamos o porta a porta. Eles pregavam de casa em casa e no templo. Nós abandonamos o trabalho externo da igreja. E como que nós queremos o crescimento? Preparemos o ambiente. Mateus 28, versículo 20: certamente o Senhor estará conosco. Se a gente for, certamente o Senhor estará conosco. Marcos 15, 20: saíram pregando e o Senhor cooperava e confirmava a palavra com sinais e com maravilhas. Então, querido, teve crise? Não devemos parar.
devemos continuar proclamando a palavra de Deus, crendo na fidelidade do Senhor e crendo que o crescimento vem do Senhor. Que Deus vos abençoe, que Deus continue falando nessa conferência e que haja um grande despertamento, um grande encorajamento da parte de Deus sobre todos nós, para que nós saiamos às ruas e proclamemos o Evangelho de Jesus Cristo, mesmo após as crises, mesmo em meio às crises, que nós tenhamos a ousadia, a intrepidez de proclamar o Evangelho de Jesus. Deus os abençoe em nome de Jesus.